Então, assim, recapitulando, a gente tinha feito uma Web API básica com valores fixos aqui. Então, a nossa classe de produto, tem que ir de nome e marca. E a gente implementou aqui o nosso get, post, put, delete e o nosso get by ID, que é a nosso endpoint de details. Eu vou colocar para rodar só ver se está funcionando tudo certinho. E a ideia hoje é que a gente faça a conexão com o banco com o Entity Framework. Faça o versionamento dele no Git. E aí a gente vai seguindo. Você criou no .NET 6 ou 5? No 6. Eu baixei o 6 e o Visual Studio 2022. Ah, legal. Show de bola. Então, aqui estamos com a nossa APIzinha, que tem o CRUD. Eu falo muito CRUD, tá? O CRUD, você deve saber, mas é sempre create, update, delete. São as operações básicas, tá? Beleza, então tá respondendo aqui. Agora, nós vamos para o passo de salvar essas informações no banco, tá? Com o Entity Framework. Aí, para começar, nós temos que fazer a instalação via NuGet. Tá? Você também já deve ter utilizado o NuGet, mas só para reforçar, ele é um gerenciador de pacotes, né? Onde a comunidade, ou empresas, enfim, conseguem subir ferramentas, pacotes, utilitários em um servidor onde todo mundo, né, toda a comunidade pode ter acesso para baixar. Alguns pagos, outros gratuitos, né? A grande maioria é gratuita. E alguns pagos que você tem que entrar no portal da empresa, ter algum tipo de autenticação para poder passar para o pacote. Então, aqui, nós vamos instalar 4 que são pacotes oficiais da Microsoft, né, do Entity Framework. Então, eu vou mandar para você quais são, mas aqui, se você digitar Entity Framework Core, vai aparecer esse aqui. Então, a gente vai instalar ele na última versão, que está aqui na 6.05. Aí, depois do core, é o Entity Framework Core.SQL Server, porque nós vamos utilizar banco SQL Server. Se fosse utilizar outro tipo de banco, seria outro pacote específico para esse banco. PostgreSQL, MySQL, assim por diante. Aí aqui nós vamos ter 2 que nos auxiliam com os comandos que a gente roda, que é o tools e o design, que está logo aqui embaixo. Aí eu vou vir aqui na aba de instalados para te mandar o print de quais são os 4 que a gente precisa instalar. Deixa eu abrir o WhatsApp aqui. Beleza. Já te mandei para ficar fácil. Então, são esses 4. Uma vez instalado, nós vamos criar uma pasta chamada data, tá? Nossas informações de banco de dados vão estar aqui por enquanto. E nós vamos criar uma classe que a gente costuma chamar de context, tá? De contexto. Então, geralmente, muito provavelmente, a primeira delas é o nome da aplicação mais context. Esse é um dos padrões, mas aí pode ter qualquer nome que você quiser. No caso aqui, eu vou chamar de Web API Context. O que seria o contexto? O contexto para o Entity Framework, ele é o meio de campo entre a aplicação e o banco. Então, primeiro até um passo antes, né? O que é o Entity? O Entity, ele é um ORM, ou seja, ele mapeia as nossas entidades de negócio, as nossas classes, para o que precisa ser o nosso banco de dados. Isso nos permite trabalhar em um formato que a gente chama de Code First, ou seja, o código primeiro. Então, a gente vai desenvolver o código e a nossa aplicação vai manter o nosso banco atualizado
de acordo com a necessidade que ela tem. Aí é onde entra, de fato, o nosso contexto, que é o arquivo que passa a ser esse meio de campo. Tá? Então, aqui, os comandos que a gente vai rodar para tornar a nossa base atualizada sempre vai ter como base este arquivo de contexto, que é o nosso espelho. Tá? Então, aqui, para esse arquivo ele se tornar um contexto, de fato, do Entity Framework, a gente precisa herdar da classe dbContext. Que vai aparecer aqui, para dar o using no Microsoft Entity Framework Core. Feito isso, eu preciso criar um construtor para receber um objeto do tipo dbContextOptions. No options espera um tipo, que é o tipo desse próprio contexto. Aí eu chamo essa variável interna aqui do construtor de options e preciso passar ela para o construtor base, que é o construtor da minha classe Py. Tá? Então, estou criando aqui o meu construtor, recebo dbContextOptions. Por quê? Essas options eu vou precisar chamar onde eu registrar o meu contexto. Aí você vai entender aqui que é o próximo passo que a gente vai fazer. Então, eu preciso registrar esse contexto aqui. Onde? Aqui precisa ser antes de ele fazer o build da aplicação. Tá? No arquivo program.cs, eu vou digitar aqui que esse builder que está sendo construído, .services.add dbContext. Ou seja, estou adicionando um contexto de banco de dados para minha aplicação. E o tipo dele é esse contexto aqui. Aí eu preciso abrir e fechar parênteses e passar aqui dentro as options. Primeiro eu vou dar o using, né, para entender de onde está o contexto. E aqui eu preciso passar options. E eu passo assim, como lambda, tá? Então options.use SQL Server, para dizer que eu vou estar utilizando SQL Server, tá? Preciso dar outro Alt Enter aqui e importar o Microsoft Entity Framework Core. Feito isso, o meu Use SQL Server espera receber uma connection string para ele saber qual que é o banco que vai utilizar, tá? E essa connection string, a gente vai armazenar ela aqui nesse arquivo de appsettings.json, tá? Eu comentei que esse arquivo seria para pegar configurações, esse tipo de coisa. Uma delas é connection string com o banco. É muito comum de armazenar aqui. Então, eu vou aqui abrir meu banco para fazer acontecer. Mas para mostrar um esqueminha de como pegar uma connection string de forma rápida, é assim, eu posso vir aqui na minha área de trabalho, criar um arquivo de texto, vou conectar no meu banco local aqui. Então, eu posso criar um arquivo de texto aqui na minha área de trabalho, que vai ter qualquer nome, .udl. Esse arquivo UDL vai permitir que eu abra um cliente de conexão com o banco. Aí aqui eu vou precisar selecionar o meu servidor local, que é o .SQL Express. Como ele não tem usuário e senha, eu coloco aqui que é a segurança integrada do Windows. E o banco aqui eu posso escolher qualquer um deles aqui que eu tiver na minha base local. Posso vir aqui testar a conexão, dar um OK. Aí quando eu abro esse arquivo de novo com o bloco de notas, ele me dá a connection string que eu preciso. Tá? Eu só preciso copiar aqui, ó. Posso ignorar o provider e pegar de Integrated Security em diante. E aqui dentro, como é que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um nó chamado Connection Strings. Para uma Connection String, eu preciso passar qual o nome que ela vai ter e o valor. O nome que ela vai ter aqui pode ser Web API Connection. E o valor vai ser aquele que eu copiei. Eu só preciso vir aqui e mudar o nome do banco para o banco que eu quero para essa aplicação. Então, nesse caso aqui, vai ser Web API DB. Deixa eu ver se eu já não tenho um banco aqui com esse nome, né? Porque nunca se sabe. Inclusive já tem. Então eu vou chamar aqui de Web API com o mesmo nome do projeto, né? Que é Julia Aula Web API DB de database. Beleza, agora que eu tenho o nome dessa connection string, pelo nome eu venho aqui
e pego ela. Então, eu vou atribuir nessa variável connection string. E para pegar ela daquele arquivo, eu uso builder.configuration.getConnectionString. E esse método espera receber um nome, que é o nome da minha connection string. Então, eu venho aqui, jogo essa variável de connection string, que ficou muito mal escrita, né? Deixa eu renomear aqui. Agora sim, connection string, tá? Então, repetindo o processo. Primeiro, instalei os 4 pacotes do Entity Framework. Uma vez instalados, eu posso vir aqui e herdar de dbContext, que ele vai importar Microsoft Entity Framework Core. Feito isso, agora essa classe é uma classe de contexto. Depois disso, eu criei um construtor recebendo o dbContext Options. Por que essas options? Essas options é porque aqui onde eu registro, eu passo essas options. O que essas options esperam? A princípio, ela espera que eu diga qual banco que eu vou utilizar. Nesse caso, eu uso o SQL Server. A connection string, eu estou pegando ela do meu arquivo de configuração. Então, eu uso aqui builder.configuration, ele já tem um método para isso, que é o getConnectionString. Ele vai esperar que eu passe o nome da connection, o nome que está aqui. Então, ele vai pegar esse valor, vai atribuir aqui para o meu context e vai fazer a mágica acontecer. Agora, no meu contexto, eu só preciso dizer qual tabela que eu vou ter, qual vai ser a minha primeira tabela. Então, aqui eu vou criar uma tabela do tipo db7, de produto que eu já tenho, e a tabela vai se chamar produtos. Feito isso, agora o meu contexto já entende que o meu banco de dados, que ainda não existe, e ele vai criar, precisa ter uma tabela produto. Com quais colunas? Com as colunas que eu tenho aqui dentro. Int nome, ID, nome e marca. Aí eu posso rodar agora os comandos para criar esse banco. A princípio vai ser add migration e o nome do banco, é o nome do migration, desculpa. Então, por exemplo, criação do banco, porque é o meu primeiro aqui, criação do banco. Então, o que esse comando vai fazer? Ele vai ver lá no meu último histórico, e nesse caso não tem histórico ainda porque é o primeiro, e vai entender o que tem de diferença entre a minha aplicação e o banco, e vai gerar a diferença entre eles. Vai gerar essa classe de migração, que nesse caso vai dizer que ele vai precisar criar uma tabela, então ele vai usar o comando createTable. Qual que é o nome da tabela? Produtos, com essas colunas. Então, ID, nome e marca, e os determinados tipos aqui. Esse arquivo de migration a gente não precisa mexer, tá? A gente só precisa dar uma olhada, conferir, ver se é isso mesmo que a gente quer, porque nesse passo ele ainda não aplicou no banco, ele só gerou o arquivo de migração, de fato, para a gente conferir e ter o histórico. Então, ele já está dizendo aqui, inclusive, que ele está criando uma chave primária para essa tabela, chamada ID. Chave primária porque ela é int, no label, não permite nulo, autoincremento. E o migration ele sempre tem 2 arquivos, o up e o down, caso a gente queira reverter. Então, o down sempre vai ser o contrário do up. Então, o up ele vai dar o create table, no down ele tem um drop table, caso precise reverter. Então, o que eu posso fazer aqui agora? Rodar o próximo comando, que é o que de fato vai aplicar esse migration na base. Então, se eu rodar o update database, ele vai buscar o último migration ou os migrations que ainda não estão aplicados, os que estão pendentes, e vai aplicar. Se eu vier aqui no meu banco agora e atualizar, ele vai estar já com o meu banco aqui, e eu posso conferir as tabelas se estão criadas. Ele sempre vai ter essa migration history. A cada migração ele dá um insert aqui com o histórico dos migrations criados. Então, se eu rodar um select aqui nessa tabela, ele vai ter, acredito que um registro, né? Isso, porque foi do migration que a gente criou. E a tabela produtos que está aqui criada com ID, nome e marca, com seus respectivos tipos. Até aqui deu para entender esse processo? Alguma dúvida? Você está no mudo, tá? Ainda bem que você avisou. No Up, você disse que ele cria um ID. Esse ID é para tabela mesmo? Só Isso, para exatamente. tabela. Olha só.
Isso. Por quê? Até voltando um passinho aqui, ó. Então, quando eu criei meu contexto, eu criei uma propriedade do tipo DB7 que diz qual tabela que eu vou ter no banco. Então, a minha tabela ele vai criar com base nessa classe. E essa classe tem 3 propriedades: ID, nome e marca. Então, são essas 3 colunas que ele vai gerar na tabela. A tabela vai ser produto com ID, nome e marca. Cada uma delas vai se tornar uma coluna na tabela. E aqui, no meu migration, cadê? Eu fechei ele? Não, tá aqui. No meu migration, ele diz que vai criar as 3, tá vendo? ID, nome e marca. Só que na ID, além de ele criar, ele transforma ela em chave primária. Ele já cria a chave primária por conta de que esse é um padrão do entity. Então, se eu criar uma propriedade com o nome ID, cadê? Aqui, ó. Se eu criar ela ID ou com o nome da tabela mais ID, ou seja, se ela fosse aqui produto ID, ele vai entender como chave primária dessa tabela. Então, na hora de criar o meu script, ele já criou aqui, dizendo que vai inserir essas 3 colunas. Ficou claro? Ah, entendi. Nossa, muito bom. Ele faz sozinho o ID Isso, exatamente. Ele não pelo precisa nome dar dele. exatamente. A gente não precisa dar alter table. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai aprender como relacionar 2 tabelas. Então, com 2 tabelas, ele cria sozinho, inclusive, o relacionamento e cria a chave estrangeira também. Então, o entity faz o trabalho todo para a gente e a gente precisa, na maioria das vezes, na maioria dos casos, fazer apenas código. E o banco ele é mantido automaticamente. Aí tem algumas particularidades, tá? Por exemplo, aqui ele criou a minha coluna nome alocando o tamanho máximo. Então, daria para eu configurar uma quantidade de caracteres para o banco ficar mais performático e assim por diante. Mas, por exemplo, para a minha int, que é a minha chave primária, ele já cria indexada, já cria com a constraint dela certinha, bonitinho, então evita um bom trabalho. Se eu estiver indo rápido demais, você me avisa, tá? Ah, ok. Mas feito isso, o banco está criado, a minha tabela está ok e está resolvida a primeira etapa da conexão. Na verdade, a etapa da conexão está resolvida. O que eu preciso fazer agora é que na minha API substituir onde estava fixo pelas consultas na base. E como eu disse que o meu contexto é sempre o meio de campo, eu sempre preciso acessar o meu contexto para poder fazer essas operações, realizar essas operações. Então, aqui eu vou ter uma propriedade do tipo DB7, do tipo... qual que é o nome do meu context? Web API Context, né? Então, Web API Context. Que vai ser... Na verdade, não vai ser nem uma propriedade. Ele vai ser só um membro aqui. Então, eu vou criar ele aqui, ó. Private, Read Only, Web API Context. E vou ter um construtor que vai receber uma instância desse contexto. Então, vai ser assim, context. E aqui sem underline. E o meu underline context vai receber context. Aí aqui embaixo, uma vez que eu já tenho acesso ao meu contexto, eu posso fazer as operações de bancos de dados. Então, insert, update, delete e as carries, né, as consultas. Para o meu get out, o que eu vou ter aqui? Então, essa lista de produtos que está sendo carregada, posso arrancar ela daqui e chamar context.produtos.toList. Agora ele passa a trazer o que está armazenado no banco. E dou o return OK aqui em produtos. No meu insert, para a gente já testar os dois juntos, o meu produto que estava aqui recebendo da tela, agora eu posso fazer context.produtos.add produto. E aí o que eu preciso sempre lembrar é que, se tratando do entity, o meu contexto sempre vai esperar que eu rode um save change para salvar a última operação. Tá? Então eu preciso dar o add, que é um insert de fato, mas eu preciso dar um save change para ele processar essas operações. Por quê?
porque eu poderia rodar vários ADDs aqui. Ele já deixa isso pronto, mas ele só roda quando eu salvo o save change. Evitaria ficar indo no banco várias vezes. Aqui eu posso só retornar produto para minha API. Agora sim a gente consegue testar, porque já dá para inserir e retornar ali no get. Então aqui o insert. O ID não preciso passar, vou deixar passando 0. Que ele já vai zerar sozinho na base. O nome do meu produto aqui, qualquer um. Eu vou ter o mouse Dell. Pronto, agora ó, esse carinha já tem o ID gerado pelo banco, que é o mouse Dell ID 1. E se eu rodar aqui o meu get, ele já vai estar trazendo do banco de dados. Belezinha? Agora, fazer o mesmo processo para o meu update, delete e get by ID. Então, o meu get by ID, eu tenho o meu context, ponto, produtos, que é a tabela, ponto find. O método find já busca pelo ID, pela chave primária. Então, eu já posso colocar aqui, var produto, recebe a busca de produto pelo ID e retorna aqui. Isso aqui seria a mesma coisa, só para fazer um paralelo, de eu rodar na minha base um select asterisco from produtos, que é a tabela, produtos, where ID igual, nesse caso, o ID que está vindo aqui, por parâmetro, certo? Então, esse é o comando que, por baixo dos panos, o entity vai rodar, vai buscar o produto, já vai converter aqui para a minha classe e vai retornar, depois disso, para a minha API. Então, feito isso, por que eu fiz aqui o getById primeiro? Porque eu vou precisar rodar o mesmo no delete. Porque primeiro eu vou buscar o produto e depois eu vou rodar context.produtos.remove produto. Remove produto e depois context.savechange. E aqui, em vez de retornar o ID, eu posso colocar a mensagem produto excluído com sucesso. E aqui, para fazer o meu update, eu faço o context. Na verdade, eu busco o produto aqui só pelo ID, né? Então, eu busco ele pelo produto.id para buscar o produto que está na base. Então, aqui eu tenho o produto alterado, tá? Então, esse produto aqui que vai estar sendo alterado, ponto nome, recebe o produto que está vindo, ponto nome. O meu produto alterado, ponto marca, recebe o que está vindo da API, produto.marca. E aqui eu posso retornar o produto alterado para minha API. O que eu vou precisar fazer antes é ir no banco. Então, context.produtos.update produto e context.savechange. Aí aqui ele fica verdinho porque ele está falando que o produto vai buscar no banco, mas ele pode ser nulo, ou seja, esse produto já pode ter sido excluído em algum outro momento. Então, preciso validar aqui que produto alterado. Se ele for nulo, eu já trato aqui do return not found. Então, dou um return not found. Aí ele para de ficar verdinho aqui. Então, essa mesma validação eu vou fazer aqui no delete e no getById. Se não achar o produto, retorna not found, que é outro código, tá? Então, o código aqui é o 200 de sucesso.
Caso ele retorne not found, ele vai retornar o código 401, eu acho, não encontrado. A gente já confirma. Então, nosso CRUD de API agora está implementado. Vou colocar para rodar aqui para a gente poder testar. Mas o Entity, assim, ele tem nomes muito intuitivos, muito sugestivos. Então, para eu listar toList, para eu adicionar, né, o insert add, para eu fazer aqui o pdate, eu dou um ponto pdate, e o remove para deletar. Não tem mesmo muito segredo. Então, meu get tem que continuar funcionando. Eu posso agora pegar esse produto número 1, posso pegar o JSON dele aqui e colocar no update para testar. Então, só colar aqui e dizer que o 1 agora não vai ser mais um mouse, vai ser um teclado. Está reclamando aqui. Está falando que não vai poder alterar porque já está traqueada. Deixa eu ver aqui. Produto alterado. Ah, tá. Eu tenho que passar produto alterado aqui. Deixa eu dar um continue aqui. Beleza, ele alterou. Deixa eu voltar ali para mouse. Mouse aqui alterado. Agora eu posso chamar o meu getAll aqui. Ele tem que ser mouse. Beleza. E eu posso chamar o meu details, buscando pelo ID1. E posso chamar o meu delete. ID1. Falou que excluiu com sucesso. Se eu repetir agora o meu get, ele vai dizer que não tem nada na lista. E se eu repetir o meu get by ID, ele vai retornar status 404, que é o not found. Certo? Deu para entender? Só uma dúvida, para ver se eu entendi o contexto geral. O Swagger, ele basicamente vai evitar que a gente tenha que ficar fazendo todos esses processos no banco, porque a gente poderia fazer isso nas tabelas, mas a gente faz aí porque talvez fica mais fácil. Não, no banco a gente não faria. A gente faria em qualquer outro lugar que a gente quisesse testar a nossa requisição. O Swagger, aqui, ele serve para a gente testar os nossos requests. A minha API, ela está aqui no meu controller. Olha só, essa aqui é a minha API. O .NET, ele vai registrar cada um desses endpoints na rota correta. Então, ele sempre vai colocar aqui, ó, pela rota. Então, eu vou ter o meu domínio, barra API, barra o controller, que é produtos, e o meu endpoint aqui, de listagem, insert, blá, blá, blá. Isso aqui, eu não conseguiria testar ele direto no banco. Isso aqui é uma API web. E a gente vai hospedar, ela vai ficar num servidor, e com isso eu vou conseguir chamar ela, por exemplo, do aplicativo. Então, pelo aplicativo, eu não consigo acessar o meu banco direto, o meu banco que está lá no servidor. Eu preciso acessar ele como? Através de uma web API. Então, essa web API ela vai ser consumida. Lá ele vai chamar, por exemplo, qual que é o nome do seu produto mesmo? Qual produto? Do seu TCC. O nome do aplicativo? O nome que você deu para ele? Você não deu o nome ainda? Não, é que travou. É College Math, por enquanto. Tá, colégio. Beleza. Então, aí você vai ter lá um domínio comprado. Então, você vai ter, por exemplo, collegemath.com.br/API, e aí você vai conseguir chamar todos os endpoints. Então, o barra produtos e chamar o post do barra produtos para inserir um produto, por exemplo. Aí chamar o get, ele vai retornar os produtos, entendeu? Entendi. O Swagger vai servir em tempo de desenvolvimento tanto para documentar tudo isso, quanto para a gente poder já testar. Se a gente não tivesse o Swagger, a nossa API continuaria funcionando.
Só que a gente não ia ver nada na tela, ia poder testar, por exemplo, pelo Postman, ou testar pelo browser, o Forget, por exemplo. Ah, sim, ok, entendi. Beleza. Bom, aí agora a gente vai evoluir, e aí o legal, eu acho legal a gente versionar isso aqui, porque assim que você criar o seu projeto, é interessante a gente deixar versionado. Então, o que é versionar? A gente tem ferramentas como o Git, por exemplo, que mantém o nosso código sempre atualizado. Então, é a mesma ideia de um Google Drive, por exemplo, ou de um Google Fotos, só que para o código, e vai manter o nosso código sempre versionado. Aí, além de deixar o nosso código salvo em nuvem, o que já é uma garantia para a gente, de que a gente não vai perder porque o computador deu pau, a gente não vai precisar passar de um computador para o outro com pendrive, porque está na nuvem. Mas, além disso, ele permite a gente trabalhar com branches, que são ramificações. Então, se a gente tem uma equipe, por exemplo, cada desenvolvedor pode trabalhar em uma branch específica do mesmo código, ou mesmo que a gente trabalhe na mesma branch, que seja a principal, por exemplo, estamos trabalhando todo mundo na branch master. E cada desenvolvedor vai poder alterar o mesmo código. Por exemplo, se eu alterar aqui, se eu estivesse trabalhando no mesmo repositório que você altera aqui o construtor e eu também altero, na hora que um dos dois for subir, ele vai avisar. Então, por exemplo, ó, você vai subir, ele avisa, ó, o Mike mexeu nesse arquivo. Aí vai mostrar para você que deu conflito. Ele vai falar, você quer a versão dele, a sua, ou você quer unir as duas? Então, você pode ter as três opções. Então, é para isso que serve, para a gente poder trabalhar com código sempre salvo na nuvem e trabalhar com diferentes versões ou na mesma versão, permitindo que a gente trabalhe em equipe no mesmo código, certo? Certo. Então, eu vou mostrar duas plataformas só para mostrar que é muito similar e que não tem grandes diferenças desde que você trabalhe com Git. Então, primeiro, eu acho que você já tem instalado, mas eu falei aqui o download do Git. Ele, para baixar a versão básica, é Next, Next, Finish, não tem grandes dificuldades, você escolhe aqui sua plataforma e baixa. Depois disso, você vai estar apta a rodar os comandos necessários, ou até mesmo as próprias ferramentas do próprio Visual Studio. Então, eu vou fazer aqui primeiro no GitHub, por exemplo. Então, eu vou entrar aqui no meu GitHub, já está logado aqui. Eu venho aqui em New Repository. Repository Name vai ser o nome aqui, por enquanto, do meu projeto. Então, vou colocar aqui uma descrição qualquer, que é só de exemplo. Aí eu posso escolher se esse meu repositório vai ser público, ou seja, pessoas de fora vão conseguir acessar, ou se vai ser privado, que é o caso. Ele pergunta se eu já quero adicionar um README file, que já seria aí uma primeira documentação do repositório. Um git ignore, que evita de subir alguns arquivos desnecessários. E se esse repositório teria algum tipo de licença. Posso vir aqui e dar um create. Uma vez que esse repositório está criado no GitHub, ele mesmo já dá aqui quais são os meus comandos principais que eu preciso rodar para subir pela primeira vez. Então, o que a gente pode fazer? Eu venho aqui no meu projeto, botão direito na Solution, Open Folder in Explorer. Vou apagar esse zip aqui. Aí eu digito aqui CMD antes do caminho, ele já abre o CMD para mim nessa pasta. Aí agora eu posso rodar os comandos iniciais aqui. Então eu vou rodar aqui git init, que faz o quê? Inicia o git para essa pasta. Aí eu posso rodar o git add ponto, que vai adicionar todos os arquivos como referência agora no git para o meu próximo commit, que no caso vai ser o primeiro. Aí eu faço aqui git commit -m e coloco um comentário para esse commit. O comentário vai ajudar você a entender, quando você olhar o histórico, o que você fez em cada versão do seu código. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar como primeiro commit. Beleza, ele fez o commit. O que é o commit? Então, o add, ele adicionou todos os arquivos como referência para o Git, que até então ele não tinha referência nenhuma dos arquivos que estavam aqui local na minha máquina. Depois que ele faz a referência, eu dou o commit. O commit ele gera uma versão desse código local. Ele ainda não